Olá pessoal, tudo bem? Bom dia e boa tarde. Primeiro, Deus te abençoe, tá? Não vamos perder essa confiança lá em cima. Mas eu quero trazer aqui um assunto muito importante para nós hoje, algo que a gente deve prestar muita atenção a partir de agora, ok? E vou deixar isso tudo aqui, as matérias citadas aqui embaixo. Aqui embaixo também está o link para você, caso queira, né, vir participar conosco do treinamento Manual de Sobrevivência 2023, abrir novas vagas, especialmente hoje, aí, diante dessa mudança que tivemos, né? Tem muita gente entrando já, se quiser aproveite, entra aí. Ali a gente vai tratar, né, o Brasil no contexto do internacional, o Brasil no contexto espiritual e o que a gente precisa fazer e saber para se preparar para o que está por vir, ok? Manual de Sobrevivência 2023. Então, olha só, é curioso, né, a gente olhar assim, muitas pessoas que estão otimistas, né, com a atual situação, né, os caras otimistas demais, né? E eu não estou falando do pessoal da canhota, né? Alguns analistas assim de mercado e tal, né? Alguns, por exemplo, disseram, né? Hoje é dia de falar pouco e refletir com muito cuidado o que esperar para 2023. E aí depois complementou, mas eu estou muito otimista, né? Uma grande figura aí do mercado financeiro. E não é da canhota, né? Um outro também importante investidor aí falou, esquece a inflação, esquece juros, o importante é que a bolsa vai subir, porque ela segue o que está acontecendo no mercado internacional. Aí ele falou assim, mas os caras estão falando que a bolsa americana vai cair, como é que aqui vai subir se lá cair? Ele falou, não, para que subir lá tem que cair, porque quando lá cai o pessoal vai sair de lá e vai vir para cá, para estar num ambiente mais tranquilo, né? Então, assim, é curioso você ver esse tipo de interpretação, né? Isso, é claro que é bom para a bolsa, né? Mas e para as pessoas, como é que fica, né? A gente tem alguns outros analistas de mercado mais realistas, talvez, que dizem, né, que a gente pode até ter alguns meses de otimismo ali, patrocinado pelo sistema midiático, hoje a gente sabe, totalmente parcial, enviesado, né? Alguns até setores da economia podem até se aproveitar do ambiente muito favorável que foi desenvolvido pela atual gestão, como eu mostrei muito aqui no canal Daniel Lopes, inclusive no dia de ontem mostrei notícias muito positivas para mostrar como é que a gente estava indo por um caminho legal, né? E esses analistas de mercado mais assim realistas, né, falando para a gente não se impressionar, porque até no médio prazo o dólar pode até cair e a bolsa subir, né? Só que para esses analistas mais realistas, isso não tem a ver com os fundamentos, mas sim com o cenário artificial, né, que está sendo criado aí pelo sistema midiático a serviço, né, para criar um ambiente favorável para essa nova gestão, tá? Mas o que a gente precisa prestar atenção é algo muito mais profundo que eu anunciei no meu livro, A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e o Fim do Mundo, lançamento recente, né, já sabendo que a situação estava estranha, né? Lancei um livro com esse conteúdo para trazer dicas para vocês e também conteúdo que eu já anunciei, além do livro novo, também no treinamento Manual de Sobrevivência. Quem está entrando hoje já está pegando o conteúdo todo lá. A grande questão é a seguinte, se o Brasil cair, o mundo cai. Isso é um fato que foi assim, que você pode concluir a partir de uma fala da diretora geral da Organização Mundial do Comércio quando ela visitou o Brasil no mês de abril, ok? Então, a grande questão é que o Brasil talvez hoje tenha se tornado o país mais estratégico, mais importante do mundo, no sentido de garantidor de uma segurança internacional, né? Porque pode ser a nova região que vai definir como é que o mundo vai caminhar daqui para frente. Nesse ano, inclusive, né, com a crise lá na Europa, a gente ganhou uma importância geopolítica sem precedente, porque o mundo percebeu que sem comida e sem energia não tem iPhone, nem carro da Tesla, nem estabilidade social, né? A gente sabe que algumas atividades sempre foram cruciais para o bom funcionamento de uma sociedade, como aquelas que são direcionadas à própria moradia e alimentação, e não é por outro motivo que esse tipo de atuação recebe grandes incentivos fiscais, né, como os investimentos de letra de crédito imobiliária e letra de crédito agrícola, né, o LCI e LCA. E o mundo passou a valorizar muito os produtores de comida, e é nesse ponto que a gente ganha uma nova abordagem, ou o Brasil ganha uma nova posição no cenário político global. Então, as questões que eu gostaria de apresentar para vocês aqui hoje estão relacionadas a alguns pontos que a gente precisa ficar muito atentos daqui para frente, né? Primeiro, a nossa agropecuária, nossa produção de comida. No cenário internacional, nós temos visto que
grandes produtores de comida no mundo têm sido tirados do jogo, tirados de cena. Você fala, Daniel, dá um exemplo. A Holanda, maior produtor de comida da Europa, né, a gestão lá atual criou uma ideia de que a urina da vaca ela polui a terra, polui os rios e gera mortandade de peixes e por aí vai. Então eles estão dizendo que todos os fazendeiros holandeses precisam reduzir em 30% o número do seu rebanho, ou se não conseguirem reduzir o rebanho e por isso reduzir a emissão de gases poluentes e de gases da urina também, eles podem até perder as suas fazendas para o Estado. Então é um negócio muito preocupante, a gente precisa ficar de olho nisso aqui no nosso país para que esse tipo de discurso não ganhe corpo, não ganhe presença, né? E se por um lado a gente tem esse discurso aí de que a produção de carne ela polui o meio ambiente, tem um discurso de que os fertilizantes são prejudiciais. E aí já foi o que aconteceu com o Sri Lanka, né? O Sri Lanka foi um país que nos anos 80 começou a importar fertilizante químico, né? E não só usar o fertilizante orgânico. Isso deu ali uma prosperidade muito grande, não só para a agricultura do Sri Lanka, mas para a sua economia também. Só que aí em 2020 foi votada uma legislação influenciada pelo Fórum Econômico Mundial e por essa ideia de grande reset, de que eles conseguiram criar um contexto ali, criar uma opinião no país de que o fertilizante químico era muito prejudicial e por isso deveria ser retirado de cena. Dessa forma, foi proibida a importação de fertilizante químico e o país ali perdeu 1/3 da sua produção de comida, a comida ficou mais cara, o combustível ficou mais caro, o país entrou numa situação ali muito complicada de escassez e está num cenário bem difícil hoje. Então a gente precisa ficar muito atento sobre esse tipo de discurso, para não deixar esse discurso prevalecer por aqui. Qual o discurso? O discurso que o gado, a carne suína, a carne bovina, as aves também, né? A galinha, o ovo, a carne de frango, que isso tudo polui muito o meio ambiente, precisa ser tirado de cena. Isso é algo muito importante que a gente precisa ficar de olho para não deixar isso progredir. Outra coisa é a questão da produção energética. Veja o que aconteceu na Europa. Na Europa, né, a produção de energia tradicional ela foi completamente demonizada, né? A questão do carvão, a questão até das usinas nucleares e tal. Então, eles disseram que não podiam mais ter esse tipo de produção, ficaram dependentes do gás que vinha de Moscou e ficaram dependentes do tempo, né? do vento, da energia eólica e do sol, da energia solar. Isso fez com que eles perdessem muito dinheiro e ficassem completamente nas mãos lá do pudim azedo. Foi exatamente isso que aconteceu e isso a gente precisa prestar muita atenção também, porque o Brasil tem uma produção de energia muito robusta, nós temos uma produção de energia de uma matriz limpa muito grande, inclusive a ideia do hidrogênio verde é muito forte, a gente pode ser um grande destaque nisso, a gente pode até ser um grande exportador de hidrogênio verde para a Europa, já que a Europa não quer mais um hidrogênio marrom ou energia considerada poluente, então isso é uma grande vantagem que nós temos e a gente tem que prestar muita atenção, porque o Brasil continua sendo o único país do mundo que tem condição de garantir a segurança energética da Europa e a segurança alimentar do mundo. Então, com relação a esse discurso sobre a questão agropecuária, a produção de carne, bovina, suína e de ave, temos que ficar atentos e com relação à produção energética também, para não deixar que eles nos tirem também do jogo, como fizeram com a Holanda e com o Sri Lanka, por exemplo. Agora, outra questão muito importantíssima, que eu abordei no meu artigo da semana passada na Gazeta do Povo, é a questão do real digital. Essa questão do real digital é muito preocupante, é muito complicada, porque não se fala sobre uma convivência simultânea entre o real físico e o real digital. Fala-se sobre a substituição do real físico, papel, para o real digital. Isso é muito complicado, né? Economistas como Robert Wenzel, americano, ele fala que isso é um pesadelo para aqueles que valorizam a questão das liberdades, né? Uma vez que toda transação seria monitorada e poderia ser interrompida por algum motivo. Veja o que acontece hoje lá no Dragão do Oriente, né? Cada vez mais a vida sendo digitalizada, isso permitindo a onipresença do Estado controlando tudo e o controle sobre a movimentação e os gastos das pessoas, tendo sempre como referência aquela ideia do crédito social, né? Então, a tendência que nós estamos vendo no mundo é
a demonização da produção de carne suína, bovina e das aves em favor da carne sintética ou do consumo de insetos, por incrível que pareça, ou de uma postura que só come verduras e legumes, e também uma demonização da produção de energia e uma transformação de um mundo analógico para um mundo completamente digital, onde o controle vai aumentar muito, diminuindo, claro, o poder social e o aumento total do poder estatal. É isso que a gente tem que ficar muito atento. Agora, a gente se pergunta, será que farão com o Brasil o que fizeram com o mundo? Indo para cima da questão da segurança energética e alimentar e fazendo progredir essa digitalização da moeda? Será que eles vão fazer isso com o mundo ou vão manter o Brasil como se fosse um porto seguro, como se fosse um armazém do planeta Terra? Ou a despensa do mundo, o lugar onde todo mundo vai ali e sabe que tem alimento, né? Seria o Brasil um novo refúgio secreto, ou o Brasil vai continuar, vai fazer parte também desse processo, dessa grande reforma da sociedade de tirar de cena a produção de comida tradicional e a produção de energia tradicional? Isso aí a gente tem que ficar atento, mas prestem bem atenção nesse tipo de conteúdo. Moeda digital, nossa segurança alimentar e segurança energética. Isso aí para mim são as coisas mais importantes que a gente precisa ficar de olho agora também, além das outras coisas, ok? Se você quiser vir fazer parte do nosso treinamento Manual de Sobrevivência 2023, clica aqui embaixo, inscrições por tempo limitado, abri excepcionalmente em virtude do que está acontecendo e de muita gente pedindo também para entrar, tem uma galera entrando, aproveite a oportunidade. E é isso, queridos. Deus abençoe você, forte abraço, examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!